Muito bem, então nós temos hoje uma textura muito animada, muito elegantemente distribuída, né? E eu queria agradecer a presença de todos, nossos confrades aí que vêm nos enriquecer com a sua presença, com a sua participação. Primeiramente, nós vamos ouvir a oração de São Francisco pela nossa acadêmica, com a nossa confreira Francis de Azevedo, cadeira 39. Está em Não, condições já, Francis? não apareceu aqui. Vocês estão me vendo ou não? Não. Não. Agora? E aqui não aparece. Se alguém tiver a oração, que leiam a oração, então, por favor. Se Você não vocês tem quiserem, oração, eu não? posso fazer. Se não, eu leio no escuro aqui. Não, então você lê no escuro. Você É, pode ler. exatamente. Dá para você Oração ler, da Francis? paz. Eu pode ler, então. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver Renato, discórdia, por que eu leve a favor, união. Onde houver dúvidas, que eu leve rápido. a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais Ademar, por consolar que favor. ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, Francis. É uma Obrigada. maravilha. Eu tinha Amém. ligado aqui, não Amém. consigo desligar. Eu prefiro fazer por aqui. Não consegui aumentar Em som. seguida, nós vamos ouvir um momento Tudo acadêmico pelo nosso agora querido desliga. Tá confrade fazendo. Geraldo Nunes, da cadeira 27, com o tema da saudação ao Dia Internacional da Mulher, na figura da Imperatriz Leopoldina e da escritora Geraldina Max. Com a palavra, nosso querido confrade. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo o Geraldo. Também não. Geraldo, Perdão, perdão, eu comecei a falar com o microfone fechado. Perdão, tá perdão. bom. Boa noite, presidente Juarez, boa noite, confrades, confreiras. Vamos falar da Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, durante muito tempo. A figura dela, apesar de conhecida, é reduzida àquela mulher humilhada publicamente pelo marido, traída por ele, ficou aquela imagem de sofrimento e tristeza. Mas com o avanço da tecnologia, que propiciou aí a digitalização de tantos documentos, a importância política de Dona Leopoldina para a história do Brasil foi resgatada pelo Paulo Resutti, é nosso confrade no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e ele relançou, com muitos dados a mais, em junho do ano passado, o livro Dona Leopoldina, a História Não Contada. Eu recomendo a vocês todos a leitura desse livro, e ele ressalta algo muito importante, foi com a letra e assinatura de Dona Leopoldina, o documento expedido em 2 de setembro de 1822, que homologa a independência do Brasil junto às cortes de Portugal. Portanto, uma mulher assinou a independência do Brasil porque Dom Pedro ele estava fora do Rio de Janeiro em viagem pelo Brasil para acalmar os ânimos das províncias, especialmente São Paulo, que exigiam a independência, São Paulo e Minas Gerais, mas em São Paulo a situação estava muito grave, inclusive colocamos no site da academia a Bernarda de Francisco Inácio, que é o acontecimento político que houve em São Paulo antes da independência. Portanto, Dona Leopoldina assinou a independência do Brasil e as cartas que Dom Pedro recebeu no 7 de setembro, entre essas cartas estava lá a cópia da assinatura do documento da independência do Brasil. Essa cópia ficou, o documento original, infelizmente, foi queimado naquele incêndio em 2018 do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Mas Dona Leopoldina, ela era uma mulher muito inteligente, muito interessante de conversar,
Os livros apontam isso. Ela nasceu em Viena, filha do imperador Francisco II, e Dona Maria Teresa, sua segunda esposa. Esse imperador Francisco II, ele era um homem voltado às artes, gosto especial pela música, tocava instrumentos, gostava de botânica e mineralogia, e ele passou isso para Dona Leopoldina. E quando ela veio para o Brasil, gostando de botânica, ela se apaixonou pelo país, né? Claro, toda aquela biodiversidade, imagine o Rio de Janeiro, tão bonito como era. E, além disso, o José Bonifácio, ele estudou na Alemanha e ele catalogou 3 minerais, a tabela de minerais que a gente aprendia na escola, 3 desses minerais foram catalogados pelo José Bonifácio, é algo também interessante que pouca gente sabia. Dona Leopoldina, eu vou abreviar a história, ela morreu em 11 de dezembro de 1826, vítima de um aborto espontâneo. Acontece que fake news sempre existiu. Quando Dona Leopoldina morreu, circularam rumores de que a morte dela teria sido ocasionada por causa de uma briga, que Dom Pedro a teria empurrado da escada e ela rolou a escada abaixo, fraturou o fêmur e nisso também teve um aborto espontâneo. Só que em 2012 foi feita a exumação do corpo dela e a análise desmentiu a lenda de que ela teria sofrido uma fratura no fêmur. Ela não teve fraturas em nenhuma parte do corpo a vida toda, e então dessa acusação, pelo menos o Dom Pedro se livrou. E algo muito interessante, não é? Dona Leopoldina, ela é venerada no Brasil inteiro, dando nomes a ruas, avenidas. Em São Paulo, nós temos um bairro, Vila Leopoldina, e a estação de trens Imperatriz Leopoldina. E ela é tão querida pelo povo que ela também deu nome para uma escola de samba, Eu não quero falar agora. Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro. Então, é algo interessante. Ela tinha dotes musicais, não é? Mas o samba ainda não havia surgido e, mesmo assim, homenagearam a Imperatriz Leopoldina. Eu queria falar também da Dona Geraldina Marques, porque essa história é muito interessante. Ela nasceu em 1911, faleceu em 2013, com 102 anos, e quando ela tinha 85 anos de idade, ela telefonou para mim, na Rádio Eldorado, pedindo para serem entrevistadas e contou o seguinte, que ela havia procurado vários veículos de imprensa para dar uma entrevista, ninguém atendia ela, ela me disse mais ou menos assim, ninguém quer me entrevistar porque eu sou mulher, estou velha, mas olha, eu penso, escrevo, eu estou viva, eu existo. Eu falei, absolutamente. Se os outros não chamaram, eu vou chamar. Venha para cá, vou entrevistá-la. Ela estava lançando um livro chamado Os Humildes, que conta histórias reais, com um toque de romantismo, dos operários. O livro conta a história de operários que trabalhavam nas indústrias de tecelagem em São Paulo. Especialmente, ela fala das mulheres que trabalhavam nessas empresas de tecelagem e que sofriam muito, passavam por acidentes, trabalhavam além do horário e eram assediadas pelos chefes de seção. E interessante que em Nova York, o Dia Internacional da Mulher se deu justamente por causa de uma revolta de mulheres em uma tecelagem, né? Então, é algo interessante. E durante a entrevista, a Geraldina me contou que ela foi a primeira mulher a tirar título eleitoral em São Paulo em 1934. Ela era funcionária do TRE e agora o TRE me procurou recentemente para que eu indicasse os parentes da dona Geraldina, porque eles querem colocar na biblioteca do TRE o nome dela, porque ela foi funcionária do TRE e era escritora. Então, a biblioteca do TRE vai se chamar Geraldina Marx. Esse Marx é igual ao do Karl Marx, mas não tem nada a ver com política, é o sobrenome que o marido herdou, porque o marido era de origem alemã. E aí deu um trabalho tremendo para eu tentar localizar os parentes da dona Geraldina,
e eu fui através do Facebook, encontrei o irmão da nora dela, que me apresentou a nora, enfim. O TRE localizou a dona Geraldina e ela será, os parentes da dona Geraldina, desculpem, e ela será homenageada, vai dar nome para a biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu quero ressaltar a importância dela como mulher, porque ela disse que as mulheres eram subestimadas. Sou velha, mulher, mas penso, escrevo, estou viva, existo. Isso é muito importante, né? Ressaltar a mulher em todas as idades, e mais ou menos é isso que eu tinha para falar nesse momento acadêmico, e eu desejo ao Hélio uma nobre e muito bonita tertúlia. Obrigado. Muito obrigado, Geraldo. Muito bonito. Obrigado. Maravilha. Um bom levantamento histórico de muita importância para todos nós, né? Agora nós vamos chegar ao nosso ápice da nossa tertúlia, com a palestra do nosso querido Hélio Beglomini, que eu tenho a honra de apresentá-lo, já que, embora todos o conhecem muito bem, mas queria enfatizar que o nosso Hélio, querido Hélio, vai fazer aniversário agora, dia 21 de março, daqui a poucos dias. Ele nasceu em 1955, na cidade de São Paulo, e graduou-se em medicina na Faculdade de Medicina de Jundiaí e exerceu profissão desde essa época da sua formatura. Participou do Projeto Rondon, foi meu colega do Projeto Rondon, embora eu não conhecia naquela época, né? Como médico assistente na cidade de Itu, aqui em São Paulo. Especializou-se em urologia no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, e depois especializou outra vez na Escola Paulista de Medicina, e teve uma carreira científica bastante interessante, publicou uma publicação de artigos científicos um número relevante, não só de capítulo de livro, como de artigo que foi publicado, e apresentou o trabalho na Unifesp, apresentou o trabalho com o tema de contribuição ao estudo de tumores do testículos, que ele conferiu o título de mestre em urologia em 1984. E o doutor Hélio, nosso querido Hélio, é um urologista renomado, participou de várias publicações, mas o mais importante do Hélio é a grande atividade que ele tem nas entidades, nas instituições que ele pertence a várias diretorias, ativo em todas elas, é um colega, um batalhador constante em todas essas instituições que ele trabalha e com muita eficiência. Ele foi da diretoria, várias diretorias da Academia de Medicina de São Paulo, atualmente está no segundo mandato dele como presidente, e eu tenho o privilégio e a honra de ser secretário-geral por escolha dele, e faz um belíssimo trabalho para mim em prol da medicina da academia e de toda a medicina do Estado de São Paulo. De sorte que ele publicou 203 trabalhos científicos, 415 capítulos em livros, assim como 863 artigos literários em diversos periódicos relacionados à medicina e mesmo fora dela. Elaborou 88 comentários editoriais concernentes aos artigos científicos. É um historiador de muito nome, de muito prestígio, entre todos nós sabemos disso. E de forma que para nós o mais importante de toda a sua biografia, todo o seu currículo, é que você está entre nós, né? Você enriquece a nossa presença, enriquece a nossa academia. Seguramente todos nós que estamos aqui na plateia hoje, da Academia Cristã de Letras, entramos graças ao seu esforço, ao seu empenho, de tempo passado, percebeu a necessidade que tinha de reforçar a nossa academia. Então, para nós é um privilégio ouvir você e saber que da sua presença entre nós e que todos nós fomos conduzidos para a academia cristã graças às suas mãos, né? Isso acho que você vai nos brindar com uma palestra muito importante que você de sua própria escolha. Marie Renot é uma mulher extraordinária, uma extemporânea, com a sua palestra do nosso querido Hélio Beglomini. Muito obrigado pela sua presença entre nós, viu? Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Juarez, pelas suas elásticas palavras. Eu queria saudar todos os acadêmicos na figura do Juarez, que é o nosso presidente. Eu queria realmente saudar um por um. Eu estou vendo aqui gente de tudo quanto é lado aqui, meus grandes amigos, confrades.
mas me permitam ser mais objetivo e apenas reconhecer, assim, agradecer ao Geraldo pela palestra que ele deu, a mini palestra que ele deu. É muito bom sempre escutar o Geraldo e ler os artigos do Geraldo. Muito bom, assim como todos vocês aí que têm uma farta produção. Eu vou tentar ser objetivo e vou tentar compartilhar a tela aqui. É, vocês estão vendo a tela, pessoal? Estamos vendo sobre a negra. Agora viu. Viram? Bom, Sim. curiosamente, eu escolhi esse tema, mas não pensei, né, que nós estamos exatamente em maio, né? Perdão, em março. Em março se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? E curiosamente, tanto o Geraldo quanto eu estamos aqui enaltecendo duas grandes figuras femininas. Então eu faço isso estendendo a todas vocês mulheres e de modo particular a minha esposa que está aqui presente também, essa deferência especial à figura feminina. Essa pequena apresentação que eu vou fazer é baseada num pequeno trabalho que eu fiz. A maioria de vocês, acho que 90% ou mais, tem esse trabalho, e eu vou tentar apenas pensar alguns detalhes mais importantes desse trabalho. Então, a nossa personagem, ela se chamou de batismo Jeanne-Françoise Joséphine Marie Renaud, e ela se tornou conhecida como Marie Renaud, ou simplesmente Renaud, ou a portuguesada Maria Renaud. Ela nasceu no século XIX, 1852. Seu pai era o François e a sua mãe Jeanne. E ela nasceu na Bélgica, na, eh, na província de Liege, na vila de Souverain-Vendré. Aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui, tem duas fotografias antigas dessa cidade, né? Aqui à minha direita, onde passava o trem, aqui à minha esquerda, um aspecto da parte central com a igreja ao centro, aqui uma visão antiga da zona rural dessa vila, que era Solevan-Vendré, e a Marie Renaud, ela, embora tenha nascido na Bélgica, ela cursou o seu normal, né, para ser professora na França. E ela se graduou como professora na França, e no início do último quartel do século XIX, ela adquiriu a licença para dar aula, né? Então, ela foi realmente assim diplomada, em 1875. Mas ela não ficou na França. Da França, ela parte para Mannheim, na Alemanha, e vai ser professora de francês na Alemanha. Ela ficou por 3 anos. Desses 3 anos, ela decidiu vir ao Brasil. E nós não sabemos o porquê ela escolheu o Brasil para vir. A verdade é que ela veio ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro com 26 anos, e ela trabalhou no Colégio Werneck como professora durante 4 anos. Lá ela ensinou francês, alemão, desenho, caligrafia, e ela já nessa época, né, nessa sua juventude, ela defendia ideias progressistas, né? Ela já era feminista e ela defendia também, na parte do ensino, algo que era revolucionário na época, né? Classes mistas para alunos, né? Vejam só, o ensino de ciências químicas, biológicas e naturais também para as meninas, coisa que na época não se fazia. Aqui tem uma descrição física de Marie Renaud. E essa descrição física de Marie Renaud, ela está descrita no passaporte dela, daquela época, quando ela veio ao Rio de Janeiro em 1885. Então, ela era uma mulher de 1,60 m de altura, cabelos loiros, olhos acinzentados, nariz reto, boca mediana, queixo e rosto arredondados. Essa era a descrição física que estava no passaporte de Marie Renaud. Marie Renaud, do Rio de Janeiro, ficou lá 4 anos e aí provavelmente recebeu um convite para atuar como professora no Colégio Piracicabano,
que era um internato feminino de culto metodista. E ela se dirigiu, então, para o interior de São Paulo. Essa foto acima aqui é do brasão do Colégio Piracicabano, da época, né? Ao meio é uma foto antiga da escola, e à esquerda era a diretora do Colégio Piracicabano, que chamava-se Marta Hitz Watts. E nesse Colégio Piracicabano, além de ciências, ela lecionou francês, matemática, ela formou classes mistas e de ensino de química e física. Vejam bem, pessoal, isso no final ainda do século XIX. Ela criou um museu de história natural e criou também uma sociedade literária para suas alunas, para as meninas. Aqui, nessa fotografia, a gente vê figuras antigas, para você ter uma ideia, mais ou menos do que era Piracicaba no final do século XIX, início do século XX, mais ou menos na época em que Marie Renault estava lá. Então, aqui à esquerda, Colégio Sul de Menuti, ao centro, a Rua do Comércio, e aqui, já um pouco mais além, já em 1916, a inauguração do bonde elétrico na cidade de Piracicaba. E uma curiosidade, Piracicaba, em 1900, era considerada a quarta cidade maior do estado de São Paulo. Já possui energia elétrica, serviço telefônico, 25 mil habitantes e quase 70% de suas crianças estavam nas escolas. Aqui é uma outra fotografia do internato feminino metodista, e eu quero salientar aqui à minha direita uma foto de Marie Renault ao lado de 3 colegas suas professoras. Marie Renault, ela recebeu influência de filósofos e pedagogos. Era uma pessoa que lia muito, né? Era europeia, então recebeu forte influência de pensadores europeus. Entre os filósofos que lhe fizeram influência foram Jean-Jacques Rousseau, o Auguste Comte, e os 2 franceses, e o inglês Herbert Spencer. E dentre os pedagogos, o Johann Pestalozzi, suíço, e Friedrich Froebel, alemão. Curiosamente, passou a existir na cidade de Itu uma escola de cunho eminentemente católico que começou a rivalizar com a escola metodista de Marie Renault, que chama-se Colégio Nossa Senhora do Patrocínio. Era da congregação das Irmãs São José de Chambéry, e a fundadora e diretora desse colégio era a Madre Maria Teodoro Vorion, que, curiosamente, hoje, né, desde que a academia nossa foi fundada, ela foi escolhida pelo seu primeiro ocupante a ocupar, a ser patronese da cadeira 39 da Academia Cristã de Letras. E aqui à direita, uma fotografia também antiga desse colégio, onde tem aqui um pedestal e um busto da irmã Maria Teodora Voiron. Aqui são aspectos também antigos dessa época, final do século XIX e começo do século XX, de Itu, né? Aqui a Rua do Carmo, aqui à minha direita, a Rua Barão de Itaim, e aqui, curiosamente, esse edifício aqui, que é um sobrado, foi onde foi realizada em 1873 a Convenção Republicana, que antecedeu a nossa República, né, na cidade de Itu. E a cidade de Itu, para surpresa minha, na época que eu fiz a pesquisa e de muitos, ela já foi considerada a cidade mais rica do estado de São Paulo, porque lá vivia os barões do café e as autoridades também intelectuais do país, como nós vamos ver à frente. Então ele foi o berço da República, como todos sabemos. Marie Renault, nessa época, já também se destacava na escrita, já era escritora, e começou a escrever para os jornais de Piracicaba. Aqui está uma propaganda dela no Jornal de Piracicaba como professora do Colégio Piracicabano, e aqui apenas para mostrar o que era o Jornal de Piracicaba naquela época. E aqui já também ia deixando as suas ideias feministas e progressistas. Ela teve um contato muito próximo com 2 grandes intelectuais e personalidades da política de Itu, né? E com eles, ela dividia essas ideias
digamos assim, liberais, essas ideias feministas, né? Um deles, aliás, os dois eram irmãos. Um era o Prudente de Moraes, que além de ser maçom, ele foi presidente aqui na época chamava-se presidente do estado de São Paulo, da província de São Paulo, né? Hoje é governador, foi senador da República. Na época que ele foi senador, já foi senador, inclusive, da República, né? E presidente do Brasil. E o seu irmão, que era um advogado, que também militou na política, foi vereador tanto da província de São Paulo quanto do federal, presidente da Câmara de lá e senador também da República. E essa foi uma frase que foi tirada de uma correspondência que ele mandou a eles. Em nome da mulher, peço vossa benévola intercessão na reforma do ensino. Ou seja, a reforma que ele queria pôr classes mistas, direitos de estudar as mesmas matérias que os homens, os meninos estudavam, as mulheres também, coisa que para nós hoje em dia seria uma coisa realmente do outro mundo, né? Maria Renault não foi a única, assim, digamos assim, ativista da sua época, né? Eu queria citar aqui outras, Anísia Floresta, Josefina Álvares Azevedo, Francisca Senhorinha, as brasileiras, vou citar outras também, a Olympe de Gouges, a Marie Autres, Craft, a inglesa, e outras personalidades também que fizeram fama, ativistas, né? Então, hoje, a Anália Franco virou nome de rua, a Zalina Rolim, a Narcisa Amália, a Júlia Cortines, a Clara Santos, Prisciliano Duarte de Almeida, a Inês Sabino, a Júlia de Almeida, todas elas escreviam, inclusive a Marie Renault, ou escreveram, um jornal na época chamava-se A Família, que tinha como editora a Josefina de Azevedo. E aqui estão recortes desses jornais que a Marie Renault escrevia na época, né? A Família, a província de São Paulo, que hoje é o estado de São Paulo, a Viva a República, o Correio Paulistano, o Município e a Mensageira, que era uma revista que tinha como editora a Prisciliana Duarte de Almeida, também uma grande ativista da época. A Marie Renault, ela deu aula um tempo não muito longo em Piracicaba e aí resolveu, digamos assim, empreender algumas viagens. Em 1885, ela foi para Buenos Aires participar de missões metodistas. No ano seguinte, 86 e 87, ela foi para os Estados Unidos e para a França e lá ela foi tentar aprender novos métodos de ensino e material didático. E em 1889, ela volta à França novamente, participa da visita à Exposição Universal. E aí, não sei o que acontece, ela tem um estalo na cabeça e volta ao Brasil. E, ao voltar ao Brasil, ela decide cursar medicina. Então, ela ficou de 82 a 89, 7 anos, dando aula em Piracicaba, e daí tem uma luz que decidiu estudar medicina. Então, aqui foi o depoimento triste que a diretora dela deu a ela, a Marta Watts, sobre a saída dela. Aqueles que entendem tais situações podem entender o que significou para o meu trabalho perder uma ajudante tão eficiente. Em 89, na época, o Dom Pedro II, como nós vamos ver aqui, ele já tinha, já havia liberado que mulheres se graduassem, se estudassem medicina no país. Porque já tinha tido algumas pioneiras que eu vou citar à frente, mulheres médicas já graduadas no país. Mas a Renault não quis saber disso daqui. Ela parte para os Estados Unidos e lá ingressa nessa figura aqui do meio, que é o Women's Medical College of Pennsylvania, que foi uma instituição inaugurada em 1875 e voltada só para o ensino de mulheres na medicina. E lá ela se gradua. Vejam, pessoal,
ela se graduou muito velha, muito velha. Ela estava com 40 anos. E por que eu digo isso? Porque a expectativa de vida na época, em torno de 1700, era de 36,7 anos. Então vejam como essa mulher foi quebrando paradigmas ao longo da vida dela, e tem muitos mais que nós falaremos a seguir aqui. Aqui é só para citar outras mulheres brasileiras graduadas antes de Marie Renault, então ela não foi a pioneira nesse sentido no Brasil. Então, Maria Augusta Generoso Estrela, que é patronese de uma das cadeiras da Academia de Medicina de São Paulo, graduou, foi a primeira que graduou fora do país, mais brasileira. A Ana Torão Machado de Assis também se graduou fora do país, foi a segunda. E outras assim se sucederam, né? A Rita Lobato, a Ermelinda Lopes, a Amélia Prado Bem, Efigênia Veiga, a Antonieta César Dias, todas essas mulheres que eu citei, são 8, graduaram-se, eram brasileiras e graduaram-se antes de Marie Renault. Então, nesse aspecto, ela não foi pioneira. Marie Renault, depois da sua graduação, em 1892, ela decide fazer, digamos assim, o que nós chamamos hoje de residência médica, ou seja, uma especialização. Então, ela parte dos Estados Unidos e vai para a França, e lá em Paris ela faz estágios em duas instituições. O Hotel Dieu, que foi uma entidade, que é uma entidade, inclusive, muito antiga, e foi até mencionada numa das palestras que o Guido deu aqui na nossa tertúlia, sobre loucura, né, a história da loucura, e também fez um estágio no Hospital Saint-Louis, também lá em Paris. E ela, então, se especializou em obstetrícia, neonatologia e ginecologia. E aí, atraída, não sei por quê, vejam quanto tempo ela fica fora do país. Ela, em vez de voltar para a terra dela, em vez de ficar na Europa, em vez de voltar para os Estados Unidos, ela resolve voltar para o nosso país tupiniquim aqui, o Brasil. Então, não sei realmente o que tinha de atração para Marie Renault voltar ao ritmo brasileiro. Ela volta aqui ao Brasil, e vejam que, na época, já tinha que se revalidar o diploma para exercer a profissão no Brasil. Isso foi em 1895. E hoje, algumas cabeças, né, ao ar querem retirar essa revalidação do diploma para exercer a medicina no nosso país, sendo que isso daí vale para qualquer país civilizado do mundo. Então, naquela época, eu ressalto isso, ela fez uma tese para revalidar o seu diploma no Brasil, e na cadeira que se chamava Higiene e Mesologia. Mesologia é uma palavra que não se usa mais, mas ela tem um significado mais ou menos similar ao que seria hoje ecologia. E essa cadeira tinha como professor o professor Benjamin da Rocha Faria Júnior, e ela defendeu essa tese na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que é essa figura aqui acima da época, né? E vejam que o nome da tese dela já tinha um cunho social e feminista. Se intitulava Influência da Educação da Mulher sobre a Medicina Social. E, pasmem, na dedicatória dessa tese, ela enalteceu duas pessoas que lhe eram muito caras. As duas já citadas, Prudente de Moraes e Martha It Watts, a ex-diretora dela em Piracicaba. Marie Renault também não ficou no Rio de Janeiro, foi lá só revalidar o diploma. Ela decidiu voltar para São Paulo e se radicou, não mais no interior, mas na capital de São Paulo. Na época, São Paulo tinha uma população em torno de 50 mil habitantes. E em 14 anos, a população, em 1900, saltou 5 vezes quase, 240 mil habitantes. Aqui tem algumas fotografias que muitos de vocês já conhecem, né, que retratam mais ou menos esse período. Essa daqui à esquerda é o Hospital de Isolamento, que hoje é o famoso Hospital Emílio Ribas, de Augusto Santos Efigênia, e assim vai indo. Quando ela chega em São Paulo,
Maria Renault teve vários trabalhos e um deles foi ser médica da Maternidade São Paulo. Ela foi, inclusive, a primeira mulher a atuar como médica no estado de São Paulo, Maria Renault. E ela trabalhou inicialmente na Maternidade de São Paulo, e ingressou no mesmo ano que voltou para o Brasil, 1895, e no ano seguinte ela já participou da diretoria dessa instituição. Vejam as qualidades que ela tinha. E na diretoria ela fez uma revolução também. Ela pagou diversas dívidas que a instituição tinha, criou uma enfermaria de cirurgia, criou uma enfermaria para mulheres pobres, e ela conseguiu, dessa senhora aqui à esquerda, à direita, a baronesa de Limeira, a doação de um prédio que ficava na Ladeira Santa Ifigênia, onde a instituição Mater São Paulo foi transferida. E aqui embaixo, algumas fotografias, para se ter uma ideia do que era a Mater São Paulo, mais ou menos contemporâneo à época de Marie Renault, ou um pouquinho depois. Marie Renault, nessa época também, ela não deixou de escrever, né? Então escrevia para a revista A Mensageira. Nessa revista, ela também recebeu muitos elogios pela sua atuação na matéria de São Paulo, e ela também publicava seus artigos. E, paralelamente a essa dedicação que tinha no hospital, ela também atendia em consultório próprio e também atendia a domicílio. Vejam, pessoal, a nossa querida também Academia de Medicina de São Paulo, que nós temos aqui na plateia vários representantes, ela foi fundada no ano que ela veio para São Paulo. Ela veio da França para São Paulo já como médica. E Marie Renault, ela não foi fundadora dessa entidade, mas por incrível que possa parecer, ela ingressou nessa entidade no mesmo ano da fundação. Então, vejam, para a mulher daquela época, que já não tinha médica no estado de São Paulo, poucas no Brasil, vejam, ingressar numa entidade como aquela, machista, e não somente a entidade, mas a própria sociedade, vejam o que nós podemos depreender dessa mulher, que ela tinha realmente uma cultura invejável, extremamente competente, tinha uma capacidade profissional muito grande, era líder, era muito inteligente e também gostava de um espírito gregário. Era feita a um espírito participativo de sociedade. A Marie Renault também, em 1906, vai trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela que tinha uma índole, digamos assim, metodista, ou seja, protestante, vai trabalhar numa entidade eminentemente católica. E aí há realmente alguma coisa muito bonita, porque era uma época que nem sequer existia a palavra ecumenismo, ou não se falava essa palavra, não existia, né? Se existia, não se falava. Então vejam que de ambas as entidades, tanto da Santa Casa, que tinha religiosas, inclusive na época, quanto de Marie Renault, havia uma tolerância muito grande religiosa e houve uma convivência muito grande. E ela foi trabalhar na clínica cirúrgica do grande Arnaldo Vieira de Carvalho, que foi o fundador da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo e também presidiu a Academia de Medicina de São Paulo. Aqui está um aspecto antigo da Santa Casa, né, que praticamente se conserva quase todo ele, pelo menos na estrutura ainda hoje em dia, e enfermaria, onde Marie Renault, enfermaria de mulheres, onde Marie Renault trabalhava. Cerca de 6 anos depois, Marie Renault é convidada a ingressar no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e foi fundado 4 meses antes da Academia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. E, assim como a Marie Renault foi a primeira mulher a ingressar na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje a Academia de Medicina de São Paulo, ela também foi a primeira mulher a ingressar no Instituto de História e Geografia de São Paulo. E aqui embaixo foram seus padrinhos, o Dinamérico Rangel, um juiz de direito,
o Orville Derby, geógrafo e escritor, e o Eduardo da Silva Prado, que era advogado, jornalista e escritor. Marie Renault, em 1910, ela parte, a pedido da Sociedade de Medicina de São Paulo, ela parte para a Alemanha e para a França para observar uma fundação recente, que era da Cruz Vermelha, que era uma instituição humanitária que estava sendo formada, para ver o que era isso aí. Aí ela ficou lá cerca de um ano, quase 2 anos, volta ao Brasil e ela acaba fundando a Cruz Vermelha de São Paulo e se torna a primeira presidente da Cruz Vermelha de São Paulo. E dedica um quadro a Oswaldo Cruz, um quadro de honra, e torna Oswaldo Cruz realmente um presidente de honra, destacando todo o trabalho que ele teve no sentido de higiene e de prevenção de doenças, que foi algo portentoso na época do início do século XX. Além disso, nesse mesmo ano, ela inaugura uma escola de enfermagem e atua nessa escola como professora e como diretora. E essa fotografia aqui de baixo é um resgate da revista da Semana de 1917, e tem aqui a primeira turma formada pela Marie Renault. Aqui, obviamente, a fotografia não tem uma qualidade boa, mas Marie Renault está aqui, ao lado, tem uma figura de um militar, que é o general Barbeto. Marie Renault, ela, já em 1910, ela percebia que existia uma alta mortalidade infantil no estado de São Paulo, né? E aí ela decide fundar uma entidade que chamou-se Casa do Convalescente, fez uma campanha de arrecadação, foi atrás de políticos, como, por exemplo, o doutor Altino Arantes, que era secretário do interior de São Paulo, e propôs que cada aluno da rede pública o governo desse um tostão. E ela conseguiu arrecadar R$ 9.500 na época, que era um valor significativo. Ela também consegue uma doação em Indianápolis, de um terreno da Companhia Territorial Paulista, e, sob a batuta do renomado Ramos Azevedo, arquiteto, há uma construção de um edifício nessa região que formou essa casa, né? E essa casa foi inaugurada em 1917, ou seja, 7 anos depois, e persistiu até 1983. Marie Renault também não parou nisso. Ela deu apoio a uma outra batalhadora feminista na época, a Leolinda Daltro, para que ela fosse para o interior de Goiás, a dar assistência a populações indígenas que estavam sendo ameaçadas de extinção. Ela fez a maior doação de uma campanha que foi promovida pelo Estado de São Paulo para a construção de um monumento tumular a Prudente de Moraes. Era na época do R$ 500.000, que foi a maior doação que uma pessoa pudesse ter dado. Ela foi sócia efetiva, veja como ela era gregária, da Associação Médica Beneficente de São Paulo, foi sócia benemérita da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva e foi sócia honorária da União Cooperativa Paramistariana do Brasil. Além disso, em 1912, ela fundou e presidiu em São Paulo uma sociedade que existiu chamada Sociedade Bélgica de Beneficência de São Paulo. Ela prestou serviços voluntários durante a gripe espanhola em São Paulo. E em 1922, veja bem, com 70 anos, ela estava já quase que o dobro da expectativa de vida dela. Ela atuou como vice-presidente da Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino. Como todos sabemos, na época a mulher não podia votar. Ela não valia absolutamente nada ou quase nada. E em 1922, 1923, 1929, ela fez conferências no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Em 1924, teve a insurgência tenentista e ela também atuou como voluntária, improvisando enfermaria no Teatro Colombo, que se situava no Brás. E, em 25, foi ao Rio de Janeiro e fez conferência na Cruz Vermelha Brasileira. Marie Renault
quando tinha 80 anos, 1932, ela foi a Piracicaba e recebeu uma homenagem em Piracicaba pelos serviços que executou lá. E nessa ocasião, ela doou ao Colégio Piracicabano uma medalha que ela tinha, que era muito cara a ela, que era a medalha da Cruz do Mérito, e foi concedida pela Alemanha e se deveu aos seus esforços humanitários durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1983, ela foi uma vez mais ao Instituto de História Geográfica de São Paulo e foi pedir aos diretores da época que preservassem lá uma carruagem que serviu de transporte tanto ao regente Feijó, ao padre Feijó, quanto a Dom Pedro II. Em 1986, em 38, ela estava com 86 anos e estava não somente debilitada, como com precárias condições financeiras. Eu devo salientar aqui que Maria Renault nunca se casou e nunca teve filhos. Ela era sozinha. E havia um jornalista na época, que era o Mário Guastini, que ficou sensibilizado pela sua, digamos assim, debilidade e precárias condições financeiras. Então ele fez uma campanha, pediu ao então interventor paulista, Carlos de Melo Neto, que é esse daqui à minha direita, o Guastini, esse aqui embaixo à esquerda, e conseguiu do governo uma pensão vitalícia de R$ 1 mensais, que era uma quantidade que servia na época para manter as despesas básicas, ou pelo menos colaborar com as despesas básicas. Então, em 1942, vejam, aos 90 anos, quase 3 vezes a expectativa de vida que ela tinha em 1900, ela faleceu na sua casa e morava em Pinheiros. Ela foi enterrada na Consolação, no cemitério dos protestantes. Aqui está a tumba dela, aqui embaixo. E hoje ela é homenageada eternamente numa rua que fica no Jardim Vera Cruz das Perdizes, chamada Rua Marie Renault. Então, fazendo um resumo do que foi Marie Renault, ela foi uma professora dedicada, uma escritora persuasiva, uma médica competente, ela foi poliglota, leitora assídua, protagonista dos direitos das mulheres, oradora, sensível às causas sociais e humanitárias, gregária, foi pioneira em diversas fontes onde atuou e foi um exemplo de competência, determinação, liderança, desprendimento, humanismo, altruísmo, civismo e idealismo. Ou seja, ela foi o que eu sintetizei no título, uma mulher extemporânea, fora do tempo em que viveu. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e passo a palavra agora ao nosso presidente Juarez Moraes Everard. Muito bom, maravilha. Que aula de história, de humanismo, de determinação, de uma pessoa multifacetada. Você descreveu um percurso de uma mulher fantástica. Você não poderia dar um título mais importante do que você deu para ela, mulher extemporânea. Realmente, ela, no percurso dela, que veio até 1942, que veio um percurso de quase um século de vida, era por onde passou, disseminou otimismo, empreendedorismo, foi uma empreendedora nata, em todo o sentido que você descreveu para nós aí. Eu já tinha visto o nome dela como patronessa da nossa cadeira, da cadeira 39, mas eu desconhecia por inteiro a tamanha importância que ela representou mesmo movimento feminista. Imagina naquela época a mulher levantar a voz daquela maneira como ela fez, investir em conhecimentos totalmente alheio à sua convivência diária, convivência da época, e a visão que ela teve de percorrer o mundo, né? Quer ver, ela nasceu na Bélgica,
Depois se deslocou para trabalhar em Paris, na França, depois veio para a Alemanha, veio para a América do Sul, aqui percorreu todos os nossos estados aqui do Brasil, deixando um rastro de otimismo, de realização. É realmente uma mulher fantástica. Eu fiquei encantado de ver a sua descrição, Hélio, como que você trouxe para nós com muita clareza, com muita clarividência uma vida de uma pessoa que, no final, eu estava curioso para saber a prole que ela deixou. Ela nasceu sozinha, viveu sozinha e morreu sozinha, né? Então, deixou uma história maravilhosa, muito bonita. E eu queria deixar agora para os nossos colegas da plateia, da nossa tertúlia, para comentar e algum questionamento para o Hélio, que realmente nos trouxe uma história muito bonita, que eu fiquei maravilhado com tanta feitura, tanto despreendimento que essa mulher teve ao longo da vida e uma visão de futuro. Ela viveu pensando no futuro. Essa é a sensação que eu tenho, né? Ela viveu pensando no futuro. Para ela não tinha limite. Alguém quer fazer um comentário, Eu, uma de avaliação? Bonete, De de Bonete, Bonete. Tá, deixa eu ver. Raquel Tá ligado, o Naveira. microfone tá. Posso falar? Pode falar, Bonete. Bom, quando o senhor fala que ela nasceu sozinha, viveu sozinha, morreu sozinha, em primeiro lugar, quero dar os parabéns para o Hélio, né? Foi uma excelente conferência, realmente. Eu não conhecia muito sobre a vida dela. E Renault francesa, remete muito eu faço esse paralelo com René Thiollier, né, que eu trabalhei tanto a vida dele, estudei tanto a vida dele, e que também foi o que deu uma grande contribuição, né, para São Paulo. E aí, quando o senhor fala, né, ela nasceu sozinha, morreu sozinha, eu acho que ela se bastou, ela era uma pessoa realmente maravilhosa, com uma sensibilidade, uma pioneira, sabe, essa luta pela educação, essa coisa da medicina, realmente ela foi notável. Então, quero dar os parabéns ao Hélio por ampliar o nosso conhecimento sobre essa notável força feminina, né, da nossa história. Realmente. Parabéns, Hélio, parabéns. Muito obrigado, Bonete. Confere a Raquel. Boa noite a todos. Que bom comemorarmos o mês de março, mês das mulheres, com essas mulheres que foram trazidas hoje nessa nossa tertúlia. Primeiramente, a Imperatriz Leopoldina, maravilhosa, que passa para a gente uma bondade, uma renúncia, uma consciência de dever e, com certeza, o seu papel no processo da independência brasileira foi muito forte. Uma mulher culta, uma mulher que influenciou o seu esposo Dom Pedro nessa atitude de nos trazer a libertação. E depois, não conhecia a história de Marie, eu diria Renaud, mas não. O meu francês pede um Renaud, né? Eu não conhecia a Marie Renaud, ou Renaud, e me veio assim uma lembrança de que, como a vida longeva permite que muitas coisas aconteçam, que processos possam ser desenvolvidos. Nós vemos que nesses 90 anos temos assim como se ela tivesse quase vivido vidas muito diferentes na mesma vida. As viagens, um berço estrangeiro, de repente vem para as terras tropicais do Brasil, Rio de Janeiro,
São Paulo, Itu e Piracicaba, o interior dos Barões do Café. Eu moro aqui perto da Baronesa de Itu. E então a gente vê assim, são muitos cenários e vidas diferentes, como educadora. Depois, aos 40 anos, que seria, como diz o Dante, no meio do caminho, nel mezzo del caminho, ela dá uma virada e resolve estudar medicina, volta e tem toda essa carreira importantíssima em São Paulo, Santa Casa de Misericórdia, novidades e acompanhamentos da obstetrícia. Então, é assim, fantástica essa vida tecida de 1000 vidas. E fica claro que essa sua força, ela vem da fonte divina e ela vem principalmente da sua fé. Com certeza é uma mulher assim de muita fé, de muitos princípios dentro do cristianismo, dentro daquilo que ela acreditava como missão, uma missão próxima mesmo da missão de Jesus, de amar ao próximo, de se dedicar ao próximo. Então, foi lindo e eu diria assim, eu não gosto muito da palavra feminista, porque eu acho que ela foi bastante distorcida nos últimos tempos, sabe? Mas eu diria que a luta tem que ser pela cidadania, tem que ser pelo humanismo, tem que ser por uma verdadeira igualdade, tem que ser pela luta por nossos ideais, e tudo isso está presente tanto em Leopoldina, com o seu quase auto-sacrifício pelo Brasil, e em Marie Renaud, com toda essa garra e determinação de estar sempre com os olhos no outro, com letra minúscula, e no outro, com letra maiúscula. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Maravilhosas suas considerações, porque realmente ela foi uma mulher que rompeu paradigmas, enfrentou as arestas e, de uma maneira muito curiosa, quer ver, ela não sabia bem o caminho para seguir. Ela queria alterar, queria modificar, e contribuiu muito, de maneira significativa, pelo seu inconformismo, né? É uma mulher exemplar, mulher exemplar. Inquietação, né? Uma inquietação intelectual É, também, é verdade, é né? verdade. Escritor, E a escrever. coragem de tomar novos rumos, É. né? Não, imagina como mulher naquela época tomar essas medidas que ela tomou, que é uma coisa realmente desprovida de feminismo, mas tem que respeitar a dificuldade daquela época, de maneira geral, ela não teve barreira para enfrentar tudo isso. É realmente uma figura lendária, viu, Hélio? Muito obrigado pela sua Maravilhosa. palestra, muito Mulheres bonita. extraordinárias para o mês de março. Isso. Parabéns. Calhou muito bem para a nossa tertúlia de hoje, né? Alguém quer fazer mais consideração? Eu queria agradecer a presença da Ida aqui hoje conosco, Ida, né? Francis, que está escondida. O nosso querido Haddad, eh, Boa noite. boa noite, né? Isso. Francis, pode falar que está escondida, não consegui abrir meu vídeo. Pode falar, Francis. Isso, Vamos, reitero vamos sentir o. muito a sua ausência da sua belíssima imagem, mas pode falar. Eu tentei nesse tempo também, mas não consegui. Bom, reitero congratulações ao confrade Hélio, e que tão bem enalteceu as qualidades da Marie Renaud. E quando ele citou a similaridade com a Madre Maria Teodora Voaron, que é a minha patronesse da cadeira 39, eu observei o quão ela exerceu um sacerdócio no sentido de missão,
do que ela sentia, do que ela sentiu pelo seu semelhante, foi em frente, quer na área como professora, e quer como na área da medicina. E me lembra muito bem a minha patronesse, que seguiu no mesmo diapasão da Marie. Então, portanto, bem lembrado, Hélio, e neste mês de março, e amanhã eu completo aniversário. Vocês querem saber a minha idade, mas eu não vou Parabéns falar. antecipado. E é um mês realmente maravilhoso, e eu tenho um livro do Hélio sobre a Marie Renault, que realmente é espetacular. Só o Hélio é que consegue nos surpreender dessa forma. Parabéns a ele, e um abraço a todos, em especial a Aida, que está presente. Obrigada. Obrigado. Posso fazer uma consideração? Doutor Pompeu, quem pode? É o Geraldo? Geraldo, Ô, Geraldo, vai falar, Geraldo. Pois não. serei breve, serei breve. Todas as tertúlias do Hélio Belliomini são, assim, muito ilustrativas, muito informativas. Eu também não tinha conhecimento dessa personagem de nossa história, mas observem como esse Brasil é poderoso no sentido de cativar as pessoas. A Imperatriz Leopoldina, quando chegou ao Brasil, se apaixonou pela diversidade. Tudo diferente para ela, e ela, que já gostava de botânica, se apaixonou pelo Brasil. Com certeza, a Renault também teve esse sentimento. É um país de fé. A Raquel Naveira colocou muito bem a palavra fé. E a fé move essas pessoas, e elas vieram para cá para o bem do Brasil. Por isso eu considero o Brasil, sempre digo isso para as pessoas, o Brasil, apesar dos problemas, apesar de tudo, é uma nação abençoada por Deus. Hélio, parabéns por mais essa sua tertúlia. Obrigado pelo espaço, caro Juarez. Muito obrigado, Geraldo. Muito bem colocado. Alguém mais quer dar uma palavra? Estou vendo aqui o Pompeu, estou vendo aqui o... Uma palavrinha? Uma palavrinha. Não, pode falar. Prazer estar aqui. Foi momentos Pesa. realmente muito agradáveis estar nesta tertúlia, né? O Geraldo fez uma apresentação da dona Dom Pedro e Dona Leopoldina, e inclusive fez referência a um livro do Instituto Histórico e Geográfico, e eu tenho, por coincidência, estou com esse livro aqui na minha mão. Eu adquiri recentemente, espetacular, mas um livro que tem quase 1000 páginas, mas eu li uma parte, e realmente, Geraldo, esta parte final da vida da Dona Leopoldina foi de um sofrimento incrível. Ela teve um choque séptico depois de um aborto, e esse livro narra com detalhes históricos daquela época, médicos daquela época, realmente muito interessante. E eu também recomendo quem quiser pesquisar um pouco e se deliciar com parte desse livro que o adquira. Com relação a, a palestra do Hélio, para mim, para nós, não é surpresa, né? Foi espetacular, muito rica em detalhe. Que trabalho para organizar e fazer uma apresentação tão rica quanto esta. E eu, francamente, não conhecia quase nada desta doutora, e fiquei impressionado com a sua garra e viver 90 anos. Eu tenho a impressão que naquela época, quando ela faleceu, talvez ela tenha sido uma das pessoas mais longevas do cemitério. Com certeza. Eu acho isso. É. E me chama a atenção porque, veja bem, eu há alguns anos faleceu minha avó com 105 anos, numa cidade do interior, e o zelador do hospital, do cemitério onde nós velávamos minha avó, veio me cumprimentar, porque palavras textuais dele que eu não consigo esquecer. O senhor deve estar alegre, né? Eu falei, não estou alegre. Não, o senhor deve estar alegre, porque a partir desse momento, a sua avó
é a defunta, esse nome até um pouco agressivo, é a defunta mais velha desse cemitério. E eu tenho a impressão que isso deve corresponder. Chamou muito a atenção esse périplo dessa senhora, né? Puxa, viver em tantos lugares, ela de uma inquietude impressionante. E eu estava É, esperando o momento e o Hélio só me esclareceu isso no final. Eu disse, essa mulher não é casada? Será que ela não tinha um amor, algum companheiro, etc. Mas o Hélio, no finalzinho, veio dizer, não, ela viveu sozinha a vida inteira. Eu é, estava aguardando, francamente, Hélio, é. estava aguardando, eu queria saber, puxa vida, será que ela não teve um parceiro? Não é possível ficar nos Estados Unidos, morar no Brasil, fazer faculdade de medicina nos Estados Unidos, depois ir fazer uma residência, entre aspas, na França, que era, naquela fase, o auge da medicina, era a França e a Alemanha, e voltar para o Brasil, dar aula de francês, dar aula de alemão. Ué, mulher impressionante, eu acho que ela representou muito nesse mês em que homenageamos as mulheres, a mulher brasileira, a mulher, né? Então, deixo aqui como último pensamento que foi extraordinário ter permanecido no meu consultório e assistido essa tertúlia que foi muito rica e me estimula a não faltar, sempre presente, sempre que for possível estar presente. Parabéns à organização, ao Hélio, ao Geraldo, a todos que aqui estão presentes. Boa noite a todos. Professor Eduardo, muito obrigado pela sua consideração, muito boa. Quer dizer, realmente o Hélio nos trouxe assim, uma riqueza enorme de uma mulher de muita fibra, muita força, ela era inconformada com tudo que vinha na frente dela. Era uma vencedora de barreiras, né? Muito bom. Gostei muito, Hélio. Muito obrigado, hein? Alguém mais quer fazer algum comentário? Queria agradecer, Só então. dizer boa noite a todos e Isso. agradecer, gostei muito da tertúlia, foi muito rica, valeu a Muito pena. muito obrigado, Aida, Boa pela sua noite. presença, viu, Aida? Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Então tá bom. Então, muito obrigado a todos. Foi muito bonita, muito boa. Gostei muito. Está gravado, vou botar no nosso site, viu? Tá bom? Muito obrigado, então, a todos. Então, até a próxima. Boa Boa noite a noite a todos. todos. Boa noite, muito Um obrigado. abraço.